Talvez se todos tivessem um cartão de beisebol em todas as suas decisões e depois pudessem experimentar, ou seja, você tenta de uma maneira, tenta de outra e começa a ver o que é melhor, e é punido de uma maneira, é recompensado de outra, e claro, você sempre vai querer ir na direção em que é recompensado. E o quão importante é isso nesse momento em que, com essa agitação política e econômica e tudo mais, como as pessoas têm uma discordância saudável em o ataque pessoal contra suas ideias ou sua posição em postura sobre qualquer coisa, entre alguém atacando você pessoalmente e apenas dizendo isso aqui é uma ideia interessante que eles têm, deixa eu perguntar um pouco mais e aprender sobre isso. Como você aprendeu como fazer isso e que conselhos você daria para os outros? Antes de mais nada, eu aprendi com isso porque funciona. Então, quer dizer, eu tenho medo do contrário. E como eu devo ter ajuda na minha tomada de decisão? Ajuda nossas relações. O que eles vão fazer? Se reprimir e eu vou reprimi-lo? Isso é inteligente? Isso, pra mim, isso me parece estúpido. Você não sabe o que é verdade, você não consegue descobrir. Então todos estão confusos porque ninguém sabe o que o outro está pensando. E então também você não vai chegar à resposta certa. Então, pra mim, esse é um caminho muito estúpido. Sabe, para eu fazer isso. É um caminho muito arriscado. E é muito mais gratificante ir pelo outro. Muito mais gratificante. Entende? E você sempre foi assim ou foi até antes de você falir? Eu acho que o que me ajudou a chegar a esse ponto foram os mercados. Entende? Porque, mais uma vez, o que acontece é que só existe estar certo ou errado, ganhar ou perder. Portanto, imagine como é ser um macaco treinado. Então é tipo, o que funciona? É só apertar um botão? Devemos apertar um botão, então? Então está bem, sim, faz sentido, está bem, vamos apertar. E isso acaba sendo melhor do que, temos que apertar o botão? Eu não sei, hein? Não vejo dessa maneira. Vamos descobrir, então? E assim por diante. Então, os cartões de beisebol, eu acho que provavelmente se beneficiaram desse tipo de noção. Do tipo, eu tenho um cartão de beisebol, tudo bem, eu não tenho certeza das coisas, mas vamos tentar e, por favor, me teste. Que ótimo, somos bons parceiros. Então, até certo ponto, eu acho que isso desempenhou um papel nos meus tipos de experiências. Talvez se todos tivessem um cartão de beisebol em todas as suas decisões e depois pudessem experimentar, ou seja, você tenta de uma maneira, tenta de outra e começa a ver o que é melhor, e é punido de uma maneira, é recompensado de outra, e claro, você sempre vai querer ir na direção em que é recompensado. Certo, então você para de pensar o meu jeito é o certo e você começa a basear ele com base em resultados e cartões de pontuação. De fato, é tão estúpido pensar que só o meu jeito é o certo, eu quero tomar a melhor decisão possível, não me importa de onde vem. Certo, mas em algum momento da sua vida você estava comprometido com sua maneira de pensar e com suas respostas? Bom, como eu disse, eu acho que antes daquele incidente de 1982, eu provavelmente estava muito mais... eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso que é o certo, e eu sou um cara muito inteligente, e assim por diante. Mas a vida é uma boa professora. Simplesmente uma paulada na cabeça, e daí você leva pelo menos umas 2 dessas, e aí você sabe, dor mais reflexão é igual a progresso. O que é pra você uma discordância saudável? Bom, antes de tudo, eles têm que querer isso. Mas vamos supor que eles queiram. Então existem 3 coisas que você tem que fazer, basicamente. Primeiro, você tem que colocar os seus pensamentos sinceros em cima da mesa, e a outra pessoa também tem que fazer a mesma coisa. Certo, agora você sabe verdadeiramente o que pensam ambos os lados, isso é ótimo. Depois, existem protocolos para discordar sadiamente. Eu escrevi bastante sobre isso no livro. E eu poderia passar por alguns desses momentos. Existem certos exercícios que você pode fazer. Eu tenho uma regra de 2 minutos em que você fala durante 2 minutos, sem o outro, e aí você começa a pensar na sua discordância. Você pode ter um mediador de reuniões, talvez, ou seja, alguém que quando você está discordando e, enfim, vocês não podem chegar a um acordo mútuo, então essa pessoa será a mediadora. Ou talvez seja um juiz, ele vai poder decidir. Ou talvez seja um grupo que decida. Em outras palavras, você tem um protocolo para discordar e depois para decidir.
Às vezes, nessa discordância, espera-se que ambos aprendam muito e que cheguem a um acordo, mas nem sempre chegarão a um acordo. Então, o que você tem que fazer é descobrir qual o melhor protocolo para avançar rapidamente nessa situação. Se você tiver um juiz ou então um júri, eles têm um caso e, de qualquer forma, você tem bons protocolos. Então, você tem que ter 3 coisas. Primeiro, colocar os pensamentos honestos sobre a mesa. Depois, você tem que passar por processos que ajudam a chegar à resposta certa, dependendo da importância da pergunta, certo? E depois, número 3, você tem que ter uma maneira de aceitar essa decisão e seguir em frente. Mas eu tenho uma visão básica que sempre que houver algum desacordo ou qualquer coisa que não esteja indo tão bem, pare, pause e não fiquem simplesmente batendo um no outro. Quando está aumentando e as pessoas começam a gritar umas com as outras. Sim, basta fazer um intervalo e passar por cima disso e lembrar de dizer quais são as nossas regras básicas para discordar, como devemos estar um com o outro. E você volta a sua atenção para além do seu argumento e diz, certo, se eu penso isso e você aquilo, como nós vamos fazer isso? E então, uma vez que vocês concordam, então vocês voltam à discussão e seguem esses protocolos. Porque metade do problema é que as pessoas simplesmente não concordam nem mesmo com a maneira de discordar. Mas se você fizer dessa maneira, com esses protocolos e assim por diante, e superar a discordância, é ótimo. Certo. Eu quero falar um pouco sobre responder a segunda parte da sua pergunta. Ok, vai em frente. Que é... O maior problema da humanidade, eu acho... Nossa, que afirmação importante. O maior problema da humanidade. E é um problema único deste momento em que estamos vivendo agora. É que as pessoas possuem opiniões às quais elas estão presas. E elas não... Tipo, eu tenho que ter a minha opinião e é isso aí mesmo e assim por diante. E isso as impede de resolver, de seguir em frente, de encontrar a melhor resposta, de se comprometer ou fazer. Então, todos estão discutindo sobre tudo e é quase como se estivessem matando uns aos outros. E nós estamos em uma sociedade... Bom, eu tenho um outro princípio que é quando as causas que defendemos são mais importantes para você e para os outros do que o sistema... Então o sistema está em perigo. Então você realmente vai chegar ao ponto literal de brigar? Aqui estamos nós como pensamos. Vamos brigar ou teremos protocolos para termos discordâncias saudáveis e superá-las, enfim?